Olá e seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do módulo de estratégia, planejamento estratégico pessoal. O que é esse planejamento estratégico pessoal? É o que eu vou te explicar agora nessa aula e vou te mostrar a importância disso e também por que a gente precisa definir objetivos e vou te dar uma visão geral também do que a gente vai fazer daqui para frente nas aulas do módulo. Antes disso, queria te explicar como é que vai funcionar essas aulas daqui para frente também. Essa aula sempre vai estar dividida numa parte inicial, que é essa aqui que eu estou fazendo junto com você agora, onde eu vou explicar os pontos principais da aula de uma maneira mais rapidinha, para você já saber de tudo que se trata aqui. Então vai ter alguns slides e você já vai ter essa visão geral. Depois disso, logo na sequência, aí embaixo, vai estar a continuação da aula, onde eu explico em detalhes cada uma das coisas que a gente vai fazer. E nessas aulas também você vai ter um dever de casa. Nessas primeiras duas aulas a gente vai ter mais reflexões, para você poder pensar na importância disso e como é que você faz para aplicar no seu dia a dia pessoal. E em algumas outras aulas vai requerer que você realmente faça um dever de casa, de pegar o seu papel e caneta, de escrever o seu planejamento estratégico. E eu sei que, já vou te alertar e presta muita atenção nisso, eu sei que é difícil fazer, eu sei que é desconfortável fazer, que muita gente não está acostumado a fazer, e que você só vai começar a ter mais familiaridade com isso à medida que você começar a desenvolver o seu planejamento estratégico pessoal. Então você vai ter dificuldade no início, você vai encontrar obstáculos e é muito, muito, muito importante que você continue com isso. Sabe por quê? Vamos dar uma olhada agora mesmo. Porque o planejamento pessoal é o que diferencia as pessoas que realmente têm realização das pessoas que não têm realização. Olha só, tem uma relação direta entre o planejamento e a realização. Isso não sou eu que estou falando, não. É a Harvard Business Review, em uma pesquisa onde 3% dos entrevistados eles tinham planejamento escrito. Olha só. Quer dizer que 97% das pessoas, tudo bem que foi nesse estudo, mas eu diria que talvez mais do que isso, 97% das pessoas não têm objetivo, não têm planejamento, ou tem um planejamento que não é escrito. E se você tiver um planejamento que não é escrito, o grande problema disso é que você não tem como acompanhar e como revisar. E eles identificaram, olha só, que desses 3% de entrevistados que tinham um planejamento escrito, eles detinham 90% da renda. 90% da renda. E eu não estou falando aqui só de renda, tá? Isso é um dos parâmetros para que houvesse a objetividade da pesquisa. Mas não é isso só que importa para a gente. É se você tem realização pessoal e satisfação naquilo que você faz no seu dia a dia. Sabe qual o maior problema de você não ter um planejamento pessoal, de você não ter um planejamento escrito? É aquele sentimento de falta de controle. Ele consome a gente de verdade. E eu posso dizer para você porque eu já passei por isso também, talvez você esteja passando por isso nesse momento, ou você já passou por isso e agora está começando a desenvolver o seu planejamento pessoal. É muito ruim quando você não tem o controle, você não tem aquela visão de futuro. Eu não sei o que vai acontecer comigo o mês que vem, o ano que vem, daqui 5 anos, daqui 10 anos. E o fato de você planejar, eu sei que já deve ter gente se questionando nisso, talvez você esteja se questionando sobre isso agora. O fato de você se planejar não quer dizer que aquilo vai ser realizado, mas quer dizer que você tem agora não um trilho de trem para você ir lá retinho, mas você tem uma trilha, um mapa, diretrizes, orientações. E acima de tudo, você tem aquele sentimento de progresso, de que você atingiu um resultado hoje, que somando os seus 7 resultados da semana, você atingiu o resultado da semana, que somando as 4 semanas você atingiu o seu resultado do mês, você atingiu o seu resultado do ano. E o que eu mais vejo é que as pessoas que não fazem planejamento pessoal, que não fazem esse planejamento estratégico pessoal, elas tendem a subestimar as coisas que elas vão fazer. Ah, então eu preciso escrever um livro. Ah, em um mês eu escrevo um livro. E aí nunca termina. Por quê? Porque você subestima, você não sabe nem a sua capacidade de realização. Você não sabe quantas coisas cabem no seu dia. Porque você não faz um monitoramento desse progresso e você não define os seus objetivos. Então lembra muito bem disso que eu coloquei. Não se esquece que eu falei também na aula do módulo anterior, módulo inicial, fazer anotações. Então tenha sempre um caderninho aí junto com você. Eu tenho sempre aqui meu caderninho de anotações. Então muita gente aí acha que eu uso só as ferramentas tecnológicas, mas eu gosto de ter o meu planejamento em papel também, que ajuda você a pensar. Quando eu vou fazer meu planejamento estratégico, refazer ou revisar, eu faço ele em papel, faço com post-its, faço com um caderno, faço com papel sulfite e depois eu passo ele para um software.
Muita gente me mandou dúvidas em relação à aula anterior. Mário, você vai falar desses aplicativos todos que você mostrou, do OneNote, do Outlook? Vou falar de todos os aplicativos. Tem um módulo extra só sobre ferramentas que logo vai estar disponível aí para você. E eu sempre mantenho ele atualizado com as últimas ferramentas e todas as ferramentas que eu uso, ferramenta de calendário, ferramenta de agendar reunião, tudo isso aí vai estar disponível para você. Mas mais importante do que a ferramenta é o processo. Eu sei que você já deve estar doido aí para saber como é que gerencia seus e-mails, como é que usa aplicativo, alarme, esse tipo de coisa. Mas se você não souber qual é o seu objetivo e a sua estratégia, essas ferramentas não adiantam de nada. Essas ferramentas às vezes podem até atrapalhar mais do que ajudar. Porque os grandes ladrões do tempo não são as ferramentas. Você sabe o que são? Os grandes ladrões do tempo, na verdade, são as coisas que a gente fez que não contribuem com os seus objetivos. Eu quero saber isso agora. Faz uma reflexão profunda aqui comigo. Quantas coisas que você fez hoje que não contribuem com os seus objetivos? Responde aí pra mim. E quem tiver respondido isso aqui, né? Eu estou trabalhando em algo importante pra mim. Parabéns. Então, um joinha aí para quem está trabalhando em algo importante para você. Mas os grandes ladrões do tempo são as faltas de foco e prioridade. Então, foco e prioridade. Se você não tem isso, não adianta eu te dar um monte de ferramentas. Eu falei isso para você lá no começo do curso e reforço isso também. Muitas vezes você está trabalhando nas prioridades de outras pessoas. O que significa trabalhar na prioridade de outras pessoas? Significa que você não está atingindo seus objetivos. E, consequentemente, em algum momento, ou você já sentiu, ou você vai se sentir frustrado, vai se sentir refém dessas circunstâncias. E se eu te der uma ferramenta para você fazer coisas mais rápidas, para acelerar, para responder e-mail mais rápido, para qualquer outra coisa que você tenha que fazer mais rápido, se não precisa ser feito, não adianta você fazer mais rápido. A gente tem que primeiro escolher as coisas certas. E é por isso que esse módulo de estratégia aqui, para mim, é o mais importante de todos. E muita gente não entende isso, às vezes pula os exercícios, às vezes faz mais ou menos exercícios, não faz anotações. Então eu já queria te chamar muita atenção nessa aula. Fica ligado, presta muita atenção nisso, que é extremamente importante que você tenha a máxima atenção na sua estratégia, que você siga os exercícios, mesmo que você sinta ali que no começo, não entendi, parece que não serve para nada, eu vou explicar, vou dar vários exemplos. Faz o seu planejamento estratégico pessoal, você não vai se arrepender. Eu tenho certeza que em pouco tempo você vai me agradecer por esse seu planejamento estratégico pessoal. E não sou só eu que estou falando isso mais uma vez. É uma coisa que as pessoas altamente realizadoras mesmo, as pessoas que você olhar aí ao seu redor, que estão conseguindo atingir as coisas, elas veem como elas querem ser no futuro. Elas identificam o seu diagnóstico atual, que a gente vai fazer também, e aí ela coloca os gaps, os milestones, os marcozinhos, as entregas que elas vão fazer daqui até chegar lá. Isso é muito bacana, isso é muito interessante, porque a gente vê o nosso progresso. E o nosso progresso vai estar ligado ao triângulo da realização. O triângulo da realização, eu já expliquei ele um pouco para você, e agora a gente está no nosso pilar de estratégia aqui, onde a gente vai definir, sabe o quê? O nosso destino, onde você quer chegar. O que é esse destino aqui? Esse destino aqui é eu no futuro, você, né? Você no futuro, você aqui no futuro. Como é que você quer ser visto? Como é que você quer ser? E vai ter um monte de exercício bacana aqui para você refletir sobre isso. Talvez você nunca tenha pensado no que você quer ser no futuro, né? Quando a gente era pequeno, a gente pensava muito nisso, né? O que eu quero ser quando crescer. E aí chega um momento que a gente para disso. E também a gente para o nosso crescimento. Então, o nosso módulo de estratégia, que é esse que a gente vai focar agora, nós estamos preocupados em definir quem é você e o que você quer fazer da vida, qual que é o seu propósito. E não é uma pergunta filosófica, não. É uma pergunta muito séria, porque aí depois a gente vai entrar na parte de metodologia, onde você vai criar um mapa para isso. E se o destino estiver errado, o mapa não serve para nada. Você vai chegar lá no lugar, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e falar como é que eu vim parar aqui, esse lugar não é onde eu queria estar. E a gente vai fazer, lógico, a nossa gestão da energia
que é o grande combustível para você poder chegar lá. Não adianta só eu ter um objetivo, eu ter todas as metas, eu ter todas as tarefas, eu ter meu calendário alinhado, se eu estou consumindo meus relacionamentos, minha saúde e outras coisas aqui. Você vai fazendo retirada, retirada, e uma hora você não tem mais nada. E aí você não consegue concluir a sua jornada. Então agora a gente está começando a nossa jornada da realização de verdade, com o pé direito, fazendo a parte da estratégia em primeiro lugar. E essa é uma das coisas mais importantes, como eu te falei. Muita gente faz cursos de produtividade, eu fiz vários desses cursos de produtividade, vou falar para você aqui na sequência, na outra metade da aula aqui com mais detalhes, em que eu fazia cada vez mais coisas e sentia-me cada vez mais ocupado, às vezes até atingindo resultados, quem olhava de fora, olha, tá conseguindo, tá escrevendo livro, tá fazendo coisas, mas eu não estava atingindo os objetivos que eram meus e onde eu queria chegar. E o grande problema disso é que uma hora a conta chega, você vai sentir ali que essas pressões do dia a dia cada vez mais te consomem e não é o que você queria. Bom, anota, pega o seu caderninho e vamos para a segunda parte da aula. Um grande abraço, até daqui a pouco.